Sim, alô, alô, tudo pronto, tudo preparado, história espetacular. Olha, se fosse um livro, e até merece ser um livro essa história, que me foi escrita pelo meu querido amigo Tadeu. Alô, Tadeu, um abraço para você, tudo de bom. Se fosse um livro, eu diria que é um best-seller. Best-seller é aquele livro que é muito requisitado, muito vendido, que faz muito sucesso pela sua qualidade em todos os sentidos e aspectos. E essa história é bem assim, linda, você vai se apaixonar por ela. Você vai amar essa história e vai comentar e vai ter vontade de dar a tua opinião. Maravilhosa, espetacular. Tá tudo pronto e preparado para mais uma história. Mas antes de eu começar, eu tenho que fazer um pedido para você. Seja membro do canal. Gente, seja membro do canal. Isso é de uma importância tão especial para mim. O YouTube incentiva, diz assim: produtores de conteúdo, faça com que o seu fã seja membro do teu canal. Se ele assinar o canal por você, o canal ganha força junto ao YouTube. Nós passamos, diz o YouTube, né, como plataforma, nós passamos a confiar mais no canal, a propagar mais esse canal. E aí você se fortalece. É isso. Vamos fazer um combinado aqui, eu e você? Se você gostar dessa história, você vai se tornar membro do canal. Perfeito? Se não gostar, não precisa, porque essa história é impressionante. Conto com você. Seja membro. Torne-se membro do canal. Se inscrever. Sim, é muito importante, porque meu objetivo é chegar aos 100 mil. Eu quero conhecer a tal da plaquinha dos 100 mil assinantes aqui do YouTube. 100 mil usuários. Os 100 mil inscritos é o correto, né? 100 mil inscritos. Então, para isso, se inscreva. Paulinho, mas eu já me inscrevi. Então, faça mais por mim. Entra no teu grupo de WhatsApp, no teu grupo da escola, daqueles ex-alunos que estudaram com você há anos. Ô, Paulinho, formamos um grupo. E aí você pode pedir para eles: seja membro, se inscreve aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial. É muito importante, o sonho dele é chegar a 100 mil inscritos. Você me ajuda? Posso contar com você? Que bom. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é best-seller, é impressionante. E aqui no nosso canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Tadeu. Tadeu. E esse nome eu carrego com orgulho, mas também com o peso de uma promessa. Uma promessa feita antes mesmo de eu nascer, numa época em que a fé, o desespero se misturaram dentro da nossa casa. Meu pai, seu Gilson, era um homem obstinado. Ele tinha um sonho que o tempo e o destino lhe arrancaram das mãos. Ele dizia que quando ele era jovem, ele era bom de bola, bom de verdade. Jogava no juvenil do time profissional da nossa cidade. E todos apostavam que ele seria o orgulho do futebol local. Mas o sonho do papai acabou sendo uma dividida no meio-campo. Um grito de dor, um estalo de um osso quebrando, um joelho estourado. E com ele, estourou o futuro. Houve uma cirurgia, mas deu ruim. Deu tudo errado. Meu pai contava que o médico cometeu um erro grotesco e o que poderia ter sido uma recuperação virou uma sentença. Ficou mancando por meses e não parou mais de mancar. E depois de um tempo, aceitou que não dava mais. O futebol não dava mais para ele. Foi duro, hein, pai? Foi difícil, hein, pai? Meu pai guardou a chuteira para sempre. Ou como
diz uma expressão muito popular e em voga, é aquela: pendurou a chuteira. Meu avô o levou para a indústria de calçados da família. Era uma fábrica respeitada, pequena, mas respeitada, mas promissora também. E ali, entre o cheiro do couro, o barulho das máquinas, o jovem que sonhava com os gramados e o estádio cheio gritando seu nome: Gilson, 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 vai Gilson, me dá tua camisa, ô Gilson, me dá tua camisa, Gilson. Pois é, o Gilson, ele acabou mostrando outro talento, o de empreendedor. Meu pai tinha uma inteligência viva, senso de negócio apurado, e com o passar dos anos ele fez o nome da fábrica crescer, expandir para o ramo de bolsas, botas. E ele transformou a empresa num verdadeiro império do couro. Quando ele conheceu minha mãe, a dona Teresa, ele já era um homem bem-sucedido, podia-se dizer que um homem até de posses, respeitado e influente. Casaram-se com festa, com bênção do padre e chuva de arroz. Tudo parecia perfeito. Aí vieram as filhas. A Mércia, a mais velha, nasceu a Mércia. Daí, 2 anos, a Márcia. 2 meninas lindas, saudáveis, alegres. O retrato vivo da felicidade. Para minha mãe, a família estava completa. Mas pro meu pai não. Pro meu pai, não. Ele queria um menino. Ele não queria apenas um filho homem. Ele queria um menino para realizar o sonho que ele não conseguiu viver. Ele queria um garoto que herdasse o talento dele com a bola, que pudesse vestir a camisa de um grande clube, correr pelos campos e fazer o nome Gilson, Gilson ecoar na arquibancada. Mas a minha mãe, ela sabia dos riscos. A gravidez da Márcia tinha sido complicada demais. A pressão da mamãe subiu tanto que os médicos temeram por sua vida. Ela chegou a ter a pressão arterial máxima na marca dos 22. Algo perigoso demais, quase mortal. Eu lembro das histórias que ela contava com os olhos marejados. O inchaço nas pernas, nas mãos, as dores de cabeça, os desmaios, as idas e vindas ao hospital. Os médicos foram claros: por favor, dona Teresa, não engravide mais. O seu corpo não aguentará outra gestação. Mas meu pai não se conformou. Não. E a cada noite, sentado na varanda da casa grande, ele falava até em tom de súplica: Teresa, a gente podia tentar mais uma vez. Só mais uma. Eu sinto que dessa vez vem um menino, Teresa. A minha mãe resistia, mas o amor que ela tinha pelo meu pai acabou vencendo o medo, e um dia o destino decidiu testar os dois. Mamãe engravidou novamente. Foi a gravidez mais complicada, difícil da vida dela. Tudo parecia até caminhar bem nos primeiros meses, até que a pressão voltou a subir, e a subir muito. E dessa vez subiu como nunca, ainda mais do que os 22 da gravidez passada. Ela vivia internada, cercada de cuidados. O médico só olhava para minha mãe tipo assim: não te avisei, Teresa? O médico, ele não podia ser acusado de nada, não. Médico da confiança. Não te avisei, Teresa? Ele não dizia isso, mas olhava para a mamãe com esse olhar. E houve um momento em que médicos cogitaram até interromper a gestação da minha mãe para salvá-la. Mas ela, sabedora do quanto meu pai queria que aquela gravidez fosse avante, ela dizia: enquanto esse coraçãozinho bater dentro de mim, eu não desisto. E o coração batia, batendo forte, como se o som da fé
insistindo em existir, fosse muito mais forte. Agora, quando o ultrassom revelou que o bebê seria um menino, quando o ultrassom disse, vem aí um menino, meu pai se emocionou como uma criança. Ele saiu da clínica chorando, contando a todos que agora sim, o sonho tinha nome e forma, mas o pesadelo também veio junto. O risco de morte da mamãe era real. Minha mãe chegou a convulsionar. Teve picos de pressão assustadores e uma noite, enquanto todos ali, todos, inclusive a volta dela e no hospital, zelavam por ela, a minha mãe beirou realmente o fim. Foi nesse dia que meu pai se ajoelhou. Ele era devoto de São Judas Tadeu, aprendeu com a minha avó, a mãe dele. E diante do altar da igreja, ele fez aquela promessa. São Judas Tadeu, santo poderoso, apóstolo escolhido por Cristo. São Judas Tadeu, que nunca negou uma graça a ninguém. Meu São Judas, me atenda, São Judas, santo das causas impossíveis. Eu quero que meu filho nasça, São Judas Tadeu. Se o Senhor salvar minha mulher e meu filho, eu juro, o menino vai carregar o nome do apóstolo escolhido por Cristo, Judas Tadeu. Foi uma madrugada longa de aflição e fé. A minha mãe entre a vida e a morte, e eu ainda no ventre lutando para nascer. Mas então um milagre aconteceu. No amanhecer daquele dia, os médicos anunciaram o impossível. Nós dois sobrevivemos. Minha mãe viveu e eu nasci. Agora, eu vim para contrariar. Eu não vim para explicar, eu vim para contrariar. Quer saber como eu nasci? Grande. Quase 4 quilos, para ser mais preciso, 3.900 gramas. Eu nasci criado. Meu pai chorava sem parar, dizia que São Judas Tadeu tinha ouvido as suas preces e, fiel à promessa, quis me registrar com o nome Judas Tadeu. Mas aí começou uma outra batalha dentro da família. A minha mãe, minhas tias, meus avós, todos se revoltaram. Gilson, pelo amor de Deus, Gilson, Judas não. Judas foi o traidor de Cristo. Mas ele insistia, ele tinha feito a promessa de colocar o nome Judas Tadeu, que era o apóstolo, era outro homem. O primo de Jesus escolhido entre os 12 discípulos, e esse foi escolhido pelo próprio Cristo. Um símbolo de esperança nas causas perdidas. Esse é outro Judas, Judas Tadeu, é o santo. Ainda assim, ninguém cedeu. A pressão foi tanta que meu pai acabou fazendo um acordo. Então, olha, eu já conversei com São Judas numa oração. Eu vou tirar o nome Judas. Não vai entrar no registro Judas. E vai ficar sendo Tadeu, então. Ah, bom, Tadeu, tudo bem. É bonito. E eu fui registrado apenas com o nome Tadeu. Será que teria problema na promessa feita pelo meu pai? Meu pai, ele ficou com aquilo na cabeça, assim, o cumprimento da promessa ficou meio pela metade, né? Mas por uma boa causa. Dentro de casa, meu pai sempre me chamava de meu milagre. Ele dizia: você, meu filho, é a prova de que a fé transforma o impossível. E eu prometo, meu filho, que você vai ser tudo aquilo que eu não consegui ser. Naquele momento, eu ainda não sabia o quanto essa promessa pesaria sobre mim.
nem que o nome que eu carrego, nascido de um milagre, um dia se tornaria também o símbolo do meu próprio destino. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, o craque, aquele que envergasse como ele envergou no juvenil a camisa 10 do time. Só que eu tinha medo da bola. Eu tinha medo da bola quando eu nasci, contrariando todas as previsões médicas. Eu já disse aqui, todos esperavam um bebê fraco, pequeno, talvez prematuro, mas eu vim ao mundo forte, pesado, eu já disse, 3,900. A minha mãe dizia que quando me colocaram nos braços dela, parecia que ela segurava um pedacinho do milagre de São Judas Tadeu, já criado. E o meu pai vibrava. Ele olhou para mim e já começou a fazer planos, batendo no peito com orgulho, dizendo para todo mundo: olha o tamanho desse moleque, vai ser craque. Eu acho que meia não, ele vai ser centroavante matador. E se não for, vai ser um zagueiro de respeito. Agora, olha o tamanho da mão dele. Olha as mãos grandes, esses braços longos, compridos. Se não der, ele vai ser goleiro mesmo. Vai ser goleiro. Mas completava logo rindo: é que goleiro é a última opção, viu? O bom mesmo é ser jogador de linha, fica mais famoso e ganha mais. E é mais amado pela torcida. A verdade é que meu pai parecia ter enxergado o futuro daquele bebê, que era eu. Ele não sabia que mais tarde o que ele chamava de mãos de goleiro eram, na verdade, mãos que jamais se acostumariam com uma bola. Desde que eu comecei a me entender por gente, eu tive raiva de bola. Eu não sei explicar direito por quê. Não sei. Talvez porque ela representasse tudo o que eu não queria ser. Uma imposição, uma cobrança, um símbolo de um sonho que não era meu, caramba! Era do meu pai. Eu já tinha perdido as contas de quantas bolas eu ganhei ao longo da infância. Bolas de todos os tamanhos, cores e marcas. E chuteiras, então? Nem se fala. Meu pai mandava fazer chuteiras sob medida para mim, direto na nossa fábrica de sapatos. Nenhuma loja vendia uma chuteira feita sob medida. A minha era sob medida para o meu tamanho de pé. E como eu tinha assim, um pezinho maior, para a idade eu tinha um pezinho maior, então era sob medida mesmo. Mas que adiantava? O que adiantava? O que era impossível para os outros, meu pai dava um jeito no material. Ele dava um jeito. Mas e o talento? Cadê que eu jogava a bola? Era só pedir e os operários da fábrica produziam um par novinho. Até meu nome ia gravado na palmilha, assim, tudo caprichadinho. Meu pai tinha um plano para minha vida. Um plano claro, traçado, decidido por ele. E eu só precisava me encaixar dentro dele. Mas o problema é que eu não gostava daquilo. Eu não gostava da bola, eu não gostava do cheiro do campo, nem do barulho das chuteiras batendo no chão. Eu não gostava do sol quente queimando o rosto e nem da gritaria dos meninos correndo atrás de uma coisa redonda que parecia ter mais valor do que qualquer pessoa ali. Eu gostava de outras coisas. Eu gostava de brincar com as bonecas das minhas irmãs, de inventar histórias com os bonequinhos delas, de fazer o bambolê girar na cintura e dar risada com as duas. Eu gostava da leveza da peteca. A peteca era toda colorida e com tiras. Eu gostava do som da música da vitrolinha. Eu gostava de outras coisas. Vocês estão me entendendo? A minha natureza era outra.
mas dentro da nossa casa isso era proibido para mim. Meu pai não admitia. Bastava ele me ver com algum brinquedo que não fosse uma bola e lá vinha ele com bronca. Tá fazendo o que com isso aí? Não, Tadeu. Não, Tadeu. Boneca é coisa de menina. Pega a bola, vai. Você tem que aprender a dar embaixadinha. Você tem que aprender a dominar. Joga a bola na parede, mata no peito. Vai, menino, vai. Não, assim não. Ô, moleque. Você vai aprender a jogar nem se for na marra. E eu obedecia porque eu tinha medo do meu pai. O meu pai nunca me bateu, mas veja bem, meu pai tinha uma autoridade, ele tinha uma ascensão sobre a minha pessoa. Eu tinha medo do meu pai, dá para vocês entenderem? Tinha medo dele. Eu por dentro, cada vez que meu pai falava assim comigo, eu morria um pouquinho toda vez que ele dizia dessa forma. E quando eu fiz 7 anos, meu pai me matriculou na escolinha de futebol. Eu lembro do primeiro dia como se fosse agora, hoje. Eu era um menino mais bem vestido do time, meu short bonito, a camiseta novinha, meião combinando, caneleiras com meu nome bordado e, claro, a melhor chuteira do campo, feita na fábrica do meu pai, com couro mais molinho que existia e caro também. Os outros meninos olhavam pra mim com uma mistura de inveja e admiração. Mas bastou começar o treino para eles perceberem que eu era uma negação com a bola. Enquanto eles corriam em direção à bola, eu corria para longe dela. O treinador, um homem de voz grossa e paciência curta, ele parou assim o treino e veio falar comigo. Ô, Tadeu, a bola não morde, rapaz. Não é pra fugir da bola, entendeu? É pra você correr atrás dela. Você tem que gostar de bola, Tadeu. Eu balançava a cabeça, tentando parecer atento, mas por dentro gritava em mim: eu não gosto de bola, professor, eu tenho medo. Medo da bola, medo do grito dos meninos, medo de errar, medo de olhar para o meu pai me observando na arquibancada. Mas o pior dia foi aquele em que meu pai resolveu assistir a um treino. Ele saiu da fábrica mais cedo, apareceu de surpresa na hora do treino e quando ele chegou, o jogo já tinha começado. E eu estava no banco, sentado no banco, cabeça baixa. Meu pai estranhou eu no banco. Ele foi falar com o treinador. Por que meu filho tá no banco, Nori? Era Norival o nome do treinador, ele chamava de Nori. Ô Nori, por que meu filho tá no banco? O Nori, meio sem graça, respondeu: ô seu Gilson, ele disse que tá sentindo dor nas pernas, nas costas. Eu até insisti para ele entrar, mas o menino não quis. Meu pai cerrou os dentes. Deu para ver nos olhos dele um misto de raiva e vergonha. Mas de repente pareceu ter uma ideia. Ô Nora, eu já sei o que tá faltando. Esse menino, você já viu os braços longos dele, o tamanho da mão dele? Hã? Esse menino tem que ser... Ele tem que ser goleiro. Tem que ser goleiro. Olha o tamanho desses braços, dessas mãos. Ô Nori, põe ele no gol. Põe ele no gol, Nori. Vai ver que é isso. O treinador sabia com quem estava lidando. O seu Gilson era um homem importante, dono daquela importante grande fábrica de calçados da região e bolsas agora. E ainda tinha gente da família do treinador que trabalhava lá na fábrica. Ninguém queria desagradar o seu Gilson. E foi assim que no treino seguinte eu virei o goleiro. Até luva o meu pai calçou em mim. Eu era um goleiro fantasiado. Uma fantasia de goleiro para mim, com luvas. Mas o problema é que goleiro precisa de coragem.
Às vezes você tem que sair na bola no pé do outro menino. E cadê a coragem? A única coisa que eu não tinha era essa tal de coragem. Quando eu vi os meninos vindo em disparada com a bola rolando, eu senti o corpo inteiro gelar. E na hora do chute, eu fechava os olhos. Eu fechava os olhos. E teve uma vez que de tanto medo eu virei o rosto para trás e a bola entrou mansinho no gol, sem nem precisar de força. Os meninos começaram a rir, riam alto, riam debochando, e eu, envergonhado, queria sumir. Tomei gol até de bola recuada pelos meus próprios zagueiros. E aí veio a humilhação que mudou tudo. No treino, um menino do meu time, revoltado por perder sempre por minha culpa, ele chutou assim a bola pro alto e gritou: com esse viadinho no gol ninguém ganha nada! Com esse viadinho no meu time não dá pra ganhar, professor! O campo ficou em silêncio. O Nori, o treinador, apitou e deu cartão vermelho pro menino. E encerrou o treino. Mas o estrago já estava feito. Aquela palavra, viadinho, ficou martelando na minha cabeça por dias, semanas. Eu nem sabia direito o que significava aquilo, mas eu sentia o peso, a vergonha, o veneno daquilo. Nunca mais eu quis voltar para a escolinha, eu não queria mesmo. Eu chorava só de pensar em vestir aquele uniforme de novo. Comprei essa luva pra você. O pai até mandou fazer também lá na fábrica. Olha aqui. Olha a luva. Ô goleirão, não decepciona o pai. O menino falou aquilo na hora do nervoso. Na hora do nervoso, no futebol, se xinga de tudo, filho. O pai vai calçar a luva em você. Vamos. Mas eu dessa vez chorei, esperneei e falei que eu tava com vergonha. Meu pai não entendia, reclamava, brigava, tentava me convencer, ficou bravo, eu tinha medo do meu pai. Até que o próprio treinador, o Nori, ele foi lá na fábrica conversar com meu pai. E ele disse num tom calmo, mais firme: ô seu Gilson, o senhor sabe se eu jogou bola. O futebol não é para todo mundo. O senhor sabe disso. E na vida nada é assim, não adianta forçar. O filho do senhor, ele não nasceu para jogar bola. Foi duro pro meu pai. Foi duro. Aquilo foi um punhal que o professor Nori enfiou no peito do meu pai. Mas pela primeira vez meu pai ficou em silêncio. Eu vi nele um olhar de tristeza, mais do que raiva, um olhar de quem via pela segunda vez na vida um sonho ir embora. Ele tanto queria ter um filho, um menino, mas ele queria que esse menino fosse jogador. Não ia dar. Mas o meu pai não desistiu completamente. Disse para minha mãe enquanto jantavam: Tereza, tudo bem, se o Tadeu não nasceu pra bola, talvez ele tenha nascido para outro esporte. Eu quero que ele ganhe uma medalha. Eu quero esse menino, sabe, envolvido com o esporte. Eu quero que ele vá participar de uma Olimpíada. Ele é grande, ele é forte, tem esse braço longo, perna dele é comprida. Olha o tamanho da mão desse moleque. Fazer o seguinte, tô com uma ideia aqui. Vou colocar esse menino no judô. Judô? Eu vou colocar ele vai ficar bom. E assim, sem me perguntar nada, meu destino foi mudado mais uma vez. Mas eu nunca vou esquecer o primeiro dia em que eu pisei num tatame. Eu tinha agora 11 anos de idade e o coração cheio de medos. Medo de não ser aceito também no judô, medo de errar, medo de ser eu mesmo. Mas foi o sensei Kinji
Eu sei que eu compliquei um pouquinho, Paulinho, mas eu explico o que é sensei. O nome dele era Kinji. Sensei, eu carinhosamente chamava assim de sensei. Ele me recebeu com aquele olhar sereno e sábio dos orientais. Sensei Kinji. E ele me disse logo no início: no judô, Tadeu, o corpo e a mente precisam dançar juntos. Quem vence o outro vence primeiro a si mesmo. Eu não entendi direito na hora, mas aquelas palavras me acompanharam para sempre. O sensei era paciente e observador. Bom, eu havia prometido explicar o que é sensei. Sensei no judô significa o mestre do judô, o mestre, o professor. O sensei era paciente, observador. Um japonês de nome Kinji. E ele notava tudo. O jeito como eu andava, como eu falava, como às vezes eu me movia com delicadeza demais para um menino. Mas diferente dos outros, Sensei nunca zombou de mim. Pelo contrário. Ele transformou, vamos aproveitar esses seus gestos, esse seu jeito. Vamos aproveitar essa sua leveza, vamos transformar em força. Entende? Você tem musculatura, você tem os membros fortes, longos, sua mão. Vamos transformar isso em força. E disse que o judô não era só sobre derrubar, mas sobre entender o equilíbrio. E nisso a minha sensibilidade levava vantagem. Eu era grande para minha idade, forte, mas o que realmente me movia era a vontade de me superar. E aos poucos eu fui ganhando firmeza, aprendendo a cair, a levantar, a respeitar o outro e a respeitar a mim mesmo. E aí eu comecei a competir, primeiro na cidade, depois na região, e para minha surpresa, eu fui ganhando medalhas, faixas, aplausos, mas também olhares tortos. Na escola a coisa era diferente. Na escola era diferente. Eu nunca me enturmei com os meninos. Eu preferia as meninas, a conversa leve delas, o carinho, o jeito das meninas falarem comigo. Com os meninos eu me sentia deslocado. Eles falavam de namoradinhas, de futebol, de coisas que não me interessavam muito. E foi aí que começou o meu inferno. Um deles, um rapaz mais velho que eu, ele devia ter uns 16 anos, eu tinha uns 14. Ele começou a me provocar. Ele me chamava de franga louca. E o franga louca, hein? Franga louca. Eu com 14 anos sabia já o que significava. Franga louca, bichinha. Sabe aquilo que o menino me chamou lá quando eu tinha 7 anos, lá no futebol? Viadinho. Ele achou um apelido para substituir, franga louca. O franga louca é uma menina disfarçada. Ele é uma mulher, só tem tamanho e safadeza. E o pior lá, as pessoas riam. E quando o riso vem de quem a gente quer que entenda, ele corta mais fundo do que um golpe, porque pessoas até que eu gostava no colégio começaram a rir. Quando esse rapaz, 16 anos, eu 14, e o franga louca, franga louca, na hora do recreio, eu tava comendo o meu lanche, eu escutava, franga louca, era só eu passar pelo corredor que alguém soltava uma risadinha e sussurrava: lá vem o franga. Eu engoli o choro uma vez, 2, 3, 10, tentava disfarçar, tentava ser forte, mas tudo tem um limite. E chegou aquele dia, o sol estava escaldante, eu esperei o horário da saída, o coração batendo forte,
Eu sabia que ele ia estar lá fora, rindo com os amigos quando eu aparecesse. E eu apareci, mas desta vez eu chamei. Ei, você mesmo. Fala de novo que você fica falando aí no colégio. Ele riu. Falar o quê? Que você é o franga louca? Eu não pensei, foi instinto. Eu já dei o primeiro golpe nele e quando eu vi ele já estava no chão. Ele tentou levantar, cambaleou. Eu dei o segundo golpe, ele caiu de novo. E aí ele levantou pela terceira vez e no que ele levantou, ele levou o terceiro golpe e caiu de novo. Até que no quarto golpe ele olhou assim com espanto nos olhos. As pessoas estavam atônitas ao redor. Aquele menino mais velho, 16 anos, aquele menino grande que sempre zombava de mim, agora... Chega, Tadeu. Para, Tadeu. Para, Tadeu. Mas dentro de mim não era raiva. Era um grito preso, um desabafo. E eu chorei. Chorei lutando! Vem! Fala de novo! Fala de novo! Eu chorei por tudo e que eu tive que engolir durante aquele tempo todo, toda a zombaria dele. Eu nunca mais falo. Fala de novo! Eu nunca mais falo, Tadeu. Peça desculpas! Desculpa, Tadeu. No outro dia, se ele era o bam da turma, ninguém mais me chamou de franga. Mas veio outro apelido e partiu de uma amiga. Você vê que às vezes o apelido parte da amiga. Tadeu, sabe que você parecia? Na hora da briga com ele, Tadeu, você deu uma surra nele. Sabe o que você parecia? Você parecia Mulher Maravilha! Mulher Maravilha. Você parecia Mulher Maravilha! Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Ela era minha amiga. Era um deboche, claro. Mas curiosamente havia um respeito embutido ali. Ela não falou. Ela me chamou de Mulher Maravilha. Mas havia um respeito ali. Mas curiosamente havia esse respeito. E quando alguém na escola se metia numa briga e queria intimidar o outro, dizia: cuidado, viu? A Mulher Maravilha é minha amiga. Eu vou chamar a Mulher Maravilha. E o outro já recuava. Porque todo mundo sabia quem era a Mulher Maravilha. E eu virei uma lenda viva do colégio. Meio motivo de piada e meio figura de coragem. Super heroína. Você tá mexendo comigo? Eu sou amigo da Mulher Maravilha, eu vou falar com ele, tá? Mas, por mais estranho que pareça, isso me fez olhar pra dentro. E eu comecei a entender que eu era diferente. Eu era diferente, eu não era o franga louca. Mas eu comecei a aceitar ser Mulher Maravilha. Eu tinha trejeitos que muitos não compreendiam. Era sensível, afetivo, delicado em muita coisa. Mas também eu era forte. Eu sabia cair, levantar. Eu sabia encarar o olhar de quem me julgava e dizer em silêncio: eu sou assim, e daí? E foi ali no tatame e na vida que eu comecei a descobrir quem eu era. Entre golpes e lágrimas, entre apelidos e medalhas, eu comecei a me tornar o homem que um dia teria coragem de se amar como ele era. Foi no colégio que eu descobri o amor.
mas não o amor que outros esperavam de mim. Eu descobri o meu amor, aquele que eu nunca soube explicar e nem queria esconder. O nome dele era Heriberto, filho da professora Eliana, professora de história. Ele tinha um olhar doce, um jeito de sorrir que me desmontava. E às vezes, quando eu menos esperava, eu percebia que ele também me olhava de um jeito diferente. No começo era só admiração. Eu achava ele bonito, inteligente. E, para ser sincero, eu inventei qualquer desculpa para me aproximar. Como eu ia mal na matéria História, a matéria da mãe dele. E aquilo virou a minha ponte. Um dia tomei coragem e pedi ajuda para ele. Heriberto, eu não entendo algumas coisas de história. Você pode me ajudar? E o Heriberto não pensou duas vezes. No dia seguinte apareceu lá na minha casa, com livros debaixo do braço e aquele perfume discreto que ficou para sempre na minha memória. Não foi só aquele dia. Começou a virar um hábito isso, e eu comecei a melhorar na matéria. Foi assim que tudo começou. Passa um dia, 2, 3, 10, 15, um mês. Entre risadas, anotações e cadernos abertos, algo maior foi nascendo. Silencioso, bonito e perigoso. O melhor momento do meu dia passou a ser as horas que eu passava com Heriberto. Quando ele chegava, parecia que o mundo inteiro se ajeitava. E quando ele ia embora, tudo perdia graça, ficava sem cor. Um dia, a minha casa estava vazia, meus pais tinham saído, minhas irmãs estavam na rua. Ficamos sozinhos, estudando. Mas ninguém consegue estudar quando o coração bate alto demais. E quando ele me olhou, eu senti que alguma coisa dentro de mim desabava. E ao mesmo tempo nascia. Nossos olhos se encontraram e o tempo parou. Ele se aproximou, eu tremi. Eu não sei quem começou. Eu só sei que de repente o beijo aconteceu. Um beijo tímido, terno, inseguro, mas cheio de verdade. Foi aquele o primeiro beijo da minha vida. E foi com aquele beijo que eu entendi quem eu era. Eu não me escolhi ser. Eu nasci assim. Mas a vida sempre dá um jeito de interromper a felicidade dos diferentes. A minha irmã Márcia viu o tal do beijo. Eu não sabia. Ela já tinha voltado para casa. Só que ela não falou nada naquele dia. À noite, ela contou para minha mãe. E a minha mãe contou para o meu pai. Ele beijou o menino. E aí foi aquele inferno que começou. Seu Gilson, meu pai, era um homem duro, morria de medo dele. Daqueles que acham que o amor tem que ser do jeito dele, ter forma, regra, manual. Quando soube do beijo, ficou uma fera. Esperou eu chegar do colégio e disse com a voz que fazia até o vento parar: você vai arrumar uma namorada amanhã. Tá escutando aqui, rapaz? Tá escutando aqui? Amanhã você vai me arrumar uma namorada. Eu tremi, eu amava o Heriberto, mas eu temia o meu pai. E entre o medo e o amor, eu me desesperei. Foi aí que ela... Lembram da menina que me deu o apelido? Deu apelido não, ela me chamou de Mulher Maravilha. A Sheila. A Sheila era minha colega de sala. A Sheila também era diferente. A Sheila, ela se abria comigo, eu me abria com ela. A Sheila, ela era
lésbica. Eu conversei com ela, chorando, eu expliquei, o meu pai quer que eu arranje uma namorada, ele tem que ser hoje. Diz que eu sou bonito bastante para isso, e homem o bastante também. Ele perguntou para que eu quero essa coisa aqui no meio das pernas. Um homem grandalhão como eu, com essa coisa aqui grande no meio das pernas. Ele quer que eu arranje uma namorada hoje. O que eu faço? A Sheila olhou para mim, afagou os meus cabelos. Ela era linda. A Sheila era linda, 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 linda. Nós tínhamos a mesma idade. Ela olhou para mim, afagou meus cabelos e falou: Tadeu, eu tenho uma solução. Qual? Vamos namorar nós dois. Não me olha assim assustado. Vamos namorar. E se você quer saber, eu não resolvo só o seu problema. Eu resolvo também o meu, com a minha família. Você é bonito. Só precisa firmar mais essa mão. Você está falando sério, Sheila? Tô. A gente passa a ser namorada a partir de hoje. Vou na tua casa, você me apresenta como a sua namorada para o seu pai, para sua família. Você vai na minha casa, eu te apresento como meu namorado para minha família. E eles vão acreditar? Lógico que vão. Eles querem. Você não percebeu ainda. Tadeu, você não percebeu ainda. Eles querem acreditar em alguma coisa, entendeu? Os seus pais, os meus pais, eles querem acreditar em alguma coisa. E você é um homem lindo. Homem zarrão. O melhor lutador que eu conheço. Você só não vai falar aquilo. Que você é uma Mulher Maravilha? Não, isso não. E você, Sheila, você também é linda. Eu te acho linda. Somos namorados? Eu topo. Somos namorados. E foi assim que a gente se abraçou. Dessa vez eu tinha conseguido resolver o problema do meu pai. Da minha mãe também. Dos dois. Talvez das minhas irmãs também. E a Sheila? A Sheila também resolvia o problema dos pais dela. E o que foi daí pra frente? O que foi daí pra frente vocês vão ficar sabendo no capítulo de amanhã. Dessa história impressionante de Tadeu, ou da Mulher Maravilha. Qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale
vale amar. Bom dia, Paulinho. Paulinho, é verdade. Os pais querem que a gente seja uma coisa, mas a gente não é. Eu tenho um sobrinho, Paulinho, que não se encontra, não quer aceitar o que ele é, Paulinho, ele sofre. Ele já tentou tirar a vida dele 5 vezes, Paulinho, ele é uma pessoa infeliz, porque ele fica pensando nos outros, Paulinho, ele tem que pensar nele, soltar isso que está angustiando ele, Paulinho. Paulinho, não sei o que eu faço para ajudar meu sobrinho. Que bom, tomara que ele tenha se encontrado de verdade esse rapaz, que ele seja feliz mesmo, de corpo e de alma. Ei, Paulinho, boa pessoa, bom dia. Vou aproveitar e falar com você enquanto eu tô de férias, meu querido. É o Erivaldo aqui no Sacomã, tudo bem? Paulinho, de uma certa forma, o treinador, embora o menino tenha sofrido algum tipo de bullying, né? E desagrado no treino, ele tá certo. Nós temos que descobrir qual é o dom que Deus nos deu, né? E nem todo mundo tem um dom para um esporte ou para uma profissão. Nós temos que descobrir. Eu, por exemplo, fui militar durante 14 anos. Gostava do sistema. Mas eu realizei meu sonho demais e não deu certo. Então foi numa hora que eu precisei me alimentar aqui em casa que eu descobri que eu tinha o dom para ser cozinheiro. Hoje eu sou cozinheiro, me formei em gastronomia pela Faculdade Normal e pela Le Cordon Bleu, Escola de Gastronomia Francesa. E assim vai a vida da gente, Paulinho. Boa sorte para esse rapaz aí. E que os ouvintes, quando decidir fazer alguma coisa, profissionalmente ou não, que descubra o seu próprio dom. Quero escrever minha história para você, Paulinho. Tá? Arruma um endereço eletrônico para eu escrever minha história para você. Eu creio que você e os seus ouvintes vão gostar. O Erivaldo aqui no Sacomã, grande abraço. Aguarde amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, as emoções com meu amigo Paulinho, boa pessoa. Vai lá, Paulinho, vai na frente, vai na frente que atrás vem gente. Um abraço, meu amigo, e Deus abençoe todos nós, hein? Vera, eles se amam pra vida inteira, Vera, qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá.